Esse aqui é o Adriano. O Adriano, ele é sim o herdeiro da fazenda. A família dele está desde 1929 com essa propriedade. E a gente vai conhecer muito da história da fazenda, o que a fazenda tem de importante no Brasil, não só em Mato Grosso, o que ela representou, quem de muito importante teve aqui. E depois o Oscar vai falar isso para vocês também. Adriano, a galera aqui é da Univag. Bom dia, quero agradecer a presença de todos, né? Como ele já falou, sou Adriano, eu sou filho do proprietário da fazenda, né? Um dos herdeiros, né? Eu não sou só, tem mais 2 irmãos. O meu pai, ele herdou essa fazenda do pai dele, né? Seu Vitório da Silva Lara. Antes que alguém pergunte, ali tem as iniciais VSL, de Vitório da Silva Lara, meu avô. Ele adquiriu essa fazenda por volta de 1929, né? Naquela famosa crise mundial, né, de 29, ele era um homem visionário, ele já tinha muitas outras fazendas lá no Pantanal e ele decidiu investir aqui e comprou essa fazenda. Quando ele comprou aqui, ele tocava, a fazenda estava em pleno funcionamento, né? A principal atividade na fazenda, nesse período, era a usina que existia aqui de cachaça. Aqui, quando foi montado o engenho, era açúcar e cachaça, né? Mas nesse período, né, em 29, a principal produção era cachaça. Mas voltando lá atrás, né, no início da fazenda, né, essa fazenda meu avô adquiriu do Alfredo Dulce, era um empresário, né? Mas voltando anteriormente à história, ela foi fundada por um português, o Leonardo Soares de Souza. Ele veio de Portugal, morava em Cuiabá e decidiu investir seu dinheiro em terras, né? Era um milionário, pessoa muito bem financeiramente. O que acontecia naquela época? Vocês já escutaram falar sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Já! Fala! Já! Vocês têm que ter ouvido falar. Só para falar para vocês a importância da cachaça, tem muito quando fala assim, cachaça hoje em dia perde. Tem aquela questão assim de perder um pouco que foi uma essência disso. Se você olhar no brasão da República do Brasil, tem lá certa coisa, um raminho que circula o brasão da República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1881. Já viram isso lá? 89? Já viram? O brasão da República do Brasil? Tá escrito lá, República da República do Brasil, 15 de novembro de 1889. Tá? Foi quando coloca a data da proclamação da República. Um dos ramos é o café, sistema econômico do Brasil, e o outro é o tabaco, fumo. Então, para quem não sabe o que circulava esses dois aqui, por que o fumo? Porque você, na época do Brasil Colônia, você plantava esse subproduto, plantava o fumo e extraía a cachaça como moeda de troca para você adquirir escravo na África. Era a moeda de troca para você obter um produto caríssimo, pelo menos isso, né? Para trazer no Brasil para ser mão de obra escrava. Então, fumo e cachaça foram moedas de troca. Então, quando fala cachaça, era produto, inclusive, de troca para a compra de escravo. Sobre o Tratado de Tordesilhas, que vocês falaram todo bem alto, gostei de ouvir isso, foi um tratado que dividiu praticamente em 2 esferas o poder, principalmente do Atlântico, entre 2 potências europeias da época, Portugal e Espanha. Eles assinaram então um tratado em 1494, numa pequena cidade espanhola de nome Tordesilhas, para que pudesse ficar 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que era uma das ilhas da costa da África. 370 léguas a oeste pertencia, só poderia ser navegado por português. Foi assim que eles chegaram nas costas do Brasil, e apenas as costas do Brasil fazia parte de Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas foi a demarcação comercial, principalmente comercial marítima, entre portugueses e espanhóis. Tá bom? Só para você entender o processo histórico que está acontecendo. Então, quando eu falei em Tratado de Tordesilhas, é apenas para citar o Tratado de Madrid, porque foi a partir desse tratado que se deu origem à Fazenda Jacobina.
Tratado de Madrid, esse vocês sabem, né? Tratado de Madrid foi um tratado que vão refazer o Tratado de Tordesilhas, porque agora estava colocando como possessão portuguesa as terras outrora pertencentes à Espanha, no caso Mato Grosso. Então, o mapa do Brasil praticamente foi delineado a partir do Tratado de Madrid de 1750, cuja porta da matriz de Cáceres está lá o Marco do Bauru, que foi uma demarcação de 1750. Então, Tratado de Madrid, a remarcação do que foi o Tratado de Tordesilhas. Então, como todos devem saber, né, o Tratado de Madrid, o principal fundamento dele é que ele é baseado no uti possidetis. Então, uma palavra em latim que significa quem tem posse é dono. Daí o interesse dos portugueses em coloniar, em povoar essa região. Então, eles pegavam e davam títulos de terras, 6 marias, né, aos ditos homens de bem, pessoas com muito dinheiro. Então, ele não ia dar terra para uma pessoa que não tinha como investir e firmar posse. Então, a pessoa tinha que ter muito recurso para chegar aqui no interior do país, sem estrutura nenhuma, e fundar um engenho, assim como foi feito aqui na Jacobina. Então, Leonardo Soares de Souza chegou aqui, ele chegou a ter 300 escravos nessa fazenda. Imagina, para fazer tudo isso aqui, 300 escravos e 300 libertos. Então, ele fez aqui e montou um engenho. O engenho, vocês devem ter aprendido, o básico de uma planta do engenho é casa grande, senzala, casa de máquinas, que seria aqui à frente, ó. Aqui na frente era um barracão de fora a fora, onde ficava todo o maquinário, e depósito de cereais, onde era armazenado todo o produto produzido pela fazenda. Essa água que está caindo aí não é por acaso. Né? Vocês estão escutando barulho ali, isso aí chama uma bica, né? Para tomar banho de bica d'água. Essa água, ela tem uma comporta, ele nasce no pé da serra. Aí os escravos fizeram uma comporta para acumular um certo volume de água. Essa água é trazida a nível por aqui, por gravidade, e movimentada aquela roda d'água lá, né? Aquela ruína lá. Infelizmente a parte de madeira se deteriorou, mas na parte de ferro dela ali ainda está ali, né? Essa aí foi a segunda matriz energética da fazenda, porque a primeira, os engenhos de início eram movidos à tração animal, né? A boi, cavalo. Então eles tinham um engenho movido à tração animal. Posteriormente foi evoluindo, né? E teve a roda d'água. A fazenda também depois, numa segunda fase, na Revolução Industrial, não ficou atrás, ela importou da Inglaterra um vapor. A gente depois vai ver aquela parte lá, aquela carcaça, é a parte mecânica do vapor, né? O vapor facilitou muito a vida, né, da fazenda, uma vez que a moagem da cana se dá no período seco, né? A moagem da cana se dá agora, junho, julho, agosto, setembro, então não tem chuva. Por mais que tenha uma água, tinha hora, meu pai até chegou de relatar, quando ele era criança, parava a moagem. Parava porque não tinha água para poder moer a cana. Tá vendo, pessoal? Então só trata de fazer moagem só a partir de agosto em diante, tá bom? Para com moagem agora. Mas moagem tem que ser agora. Olha aqui, pessoal. Ele falou aqui sobre um período importantíssimo dentro da história mundial também, que é a Revolução Industrial. Foi o processo de você sair do processo manufaturado para o processo industrializado. Houve 2 momentos ímpares para esse momento. A primeira fase em 1750 e a segunda fase em 1850. Essa é o período em que vai acontecer toda uma revolução, em que vai surgir não só os vapores, como todas as fábricas, enfim, que vai progredir e aumentar o capitalismo no mundo. Perfeito? Ele disse aqui também sobre a questão de número de escravos dentro de um patrimônio, dentro de uma fazenda. Eu vi que mesmo ele falando 300 escravos, mais 300 escravos foram, ou seja, libertos, não chamou a atenção de vocês de imediato. Então é bom que se diga que eu vou mostrar para vocês o que é o poderio disso aqui. Uma pequena fazenda compreendia em torno até 15 a 17 escravos para uma pequena fazenda. Em torno de 25 a 30
para uma fazenda de médio porte, 100 a 150 para uma grande fazenda. Eu estou falando de 300 escravos, mais 300 touros. Agora você tem que admitir que zelava-se de 60 mil cabeças de gado que existiam. Então, quando fala fazenda, isso aqui foi o maior poderio. Era quantas colegas tinha isso aqui? Chegou a ter 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares tinha. Você está entendendo agora o que eu estou falando? Para 300 escravos, você tinha que ver que era uma fazenda tão. A divisa dela, vocês passaram, não tem a PRF ali? Ela até ali tem aquele córrego ali, córrego das Frechas, né? Até ali que era a divisa dela, nessa parte de cá. Pra cá era toda a margem do Rio Paraguai. Era enorme, enorme. Então, até me perdi. Vamos voltar, comentar sobre algumas pessoas importantes que passaram aqui na fazenda. A fazenda aqui era um circular entre Cuiabá e Vila Bela. Naquela época, Vila Bela era a capital do estado do Mato Grosso, né? Então passou algumas pessoas ilustres aqui, algumas que catalogaram, relataram o que eu estou falando para vocês. Houve a expedição Landesdorff, né? Que passou por aqui com o pintor Herx Florense, que catalogou toda a fauna e flora aqui do interior do Mato Grosso, né? A fim de ver o que poderia ser explorado economicamente. Então ele deixou relatos importantes. Essa questão dos escravos, foi ele que relatou a questão da riqueza da fazenda, de mandar os suplementos ao Forte Príncipe da B, Forte Coimbra, né? Daqui? Forte Coimbra. Então ela abastecia toda a região. Nós estamos no projeto que amanhã vamos estar em Vila Bela. Só que de antemão eu tenho que passar para vocês que apesar de Cuiabá já ser uma vila, e Cuiabá começou como arraial, depois tornou-se vila, depois cidade e só depois que foi a capital de Mato Grosso. Então ele foi arraial de 1719 até 1727. Nesse período, Cuiabá foi arraial das Minas do Cuiabá. A partir do dia 1º de janeiro de 1727, uma terça-feira, 9 da manhã, foi elevado à categoria de vila, com o termo de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Tinha tudo para ser a capital, mas devido ao Tratado de Madrid, estava anexando essas terras de Mato Grosso. E nós fazendo fronteira, principalmente com o lado espanhol. No caso aqui estava a Bolívia, o caso está aqui. Vai então fazer com que construa uma cidade para que fosse a capital de Mato Grosso, no extremo oeste, para que ali pudesse fazer também a segurança do território. Dessa forma, em 19 de março de 1752, uma quarta-feira, surgiu Vila Bela da Santíssima Trindade como a primeira capital de Mato Grosso, só sendo transferida em 28 de agosto de 1835 para Cuiabá. Então, de 1752 a 1835, Vila Bela foi a primeira capital de Mato Grosso.